Tudo que eles tentavam fazer não funcionava, porque eu tava muito mal realmente, assim, sabe? Fui entubado na quinta-feira de manhã, e aí começou a luta, né? Aí começou a luta do corpo, a luta espiritual também, né? Mas, assim, o médico tinha dito que não tinha muito o que fazer. Tudo indicava que era Covid, mas a recomendação é que a gente ficasse em casa, sem remédio, sem nada, para tentar o corpo a reagir sozinho. A gente já estava há muito tempo em casa, eu falei, mãe, vamos pegar o carro, só nós dois, e dar uma volta, para dar uma esparecida, assim, e tal. E a gente saiu de casa para dar essa volta. E nesse processo eu já comecei a me sentir um pouco mal, assim, um pouco indisposto e tudo mais. Minha mãe precisava fazer algumas coisas, eu levei ela a fazer essas coisas. E nesse processo, enquanto ela estava lá, eu comecei a me sentir muito mal mesmo, assim. Uma queimação por dentro, assim, na região do peito, muito, muito forte. E a respiração cada vez pior, uma falta de ar muito grande também. Minha mãe voltou, eu falei, mãe, eu tenho que ir pro hospital. Só que nesse processo, eu já não me lembro muito bem, assim. A gente estava num lugar meio longe do hospital, assim, e eu fui do lugar que eu estava até o hospital sem me lembrar. Eu fui dirigindo, mas eu não me lembro, assim. Minha mãe fala como eu estava me sentindo, que eu estava respirando muito curto, muito difícil, assim, e tal. Mas eu não me lembro da situação, assim. Ela falou que eu perguntei algumas coisas, assim, eu falava que eu ia morrer, que estava me sentindo realmente muito, muito debilitado, assim, sentindo muita falta de ar. Cheguei no hospital, estacionei o carro, fui até o atendimento, entreguei tudo para minha mãe e falei, mãe, cuida das coisas. Só que ainda não lembrava. Eles fizeram todos os procedimentos porque tinha que ser feito antes de colocar o oxigênio para melhorar a minha respiração, né? Para facilitar o pulmão respirar. Decidiram que ia me internar, assim, acabou demorando um pouco, mas fui internado e daí começou o tratamento, né? Com remédio. Só que eu não sentia, mas meu corpo estava piorando durante o dia, assim. E às 3 horas da manhã, da terça-feira para quarta-feira, eu comecei a sentir aquela sensação toda de novo. A falta de ar, a queimação, assim, só que muito pior. E de não conseguir respirar, de me sentir muito mal. Chamei a enfermeira no quarto. E ela chamou o responsável, eles vieram e disseram, Hudson, infelizmente você vai ter que ir pra UTI. A hora que eu tive a sensação que eu ia pra UTI, eu falei, poxa, não tá fácil, não é brincadeira, sabe? Realmente tá acontecendo alguma coisa muito séria comigo. Tudo que eles tentavam fazer não funcionava, porque eu tava muito mal realmente, assim, sabe? Eles não estavam falando para as pessoas que as pessoas iam ser entubadas, para não causar toda aquela sensação. Mas não sei se Deus ou alguma coisa assim, ele chegou para mim e falou assim, Hudson, infelizmente a gente tentou fazer tudo que dava para fazer, para tentar o teu corpo reagir, teu pulmão melhorar um pouco, mas não deu certo, então a gente vai ter que te entubar. Aí eu senti assim, confesso que uma paz, sabe? Porque eu sabia que era muito sério, eu sabia que eu tava numa situação péssima, terrível, mas eu senti muita paz, porque eu tava me sentindo muito agoniado, assim, sabe? E fui entubado na quinta-feira de manhã, e aí começou a luta, né? Aí começou a luta do corpo, a luta espiritual também, né? E uma vez por dia eles davam a notícia para minha família de como eu tava nesse cenário, né? Começou na quinta-feira. Na quinta-feira a notícia não era boa, porque eu tinha acabado de ser entubado. Na sexta-feira a notícia foi pior, porque meu corpo começou a ficar mais debilitado, o rim começou a ter alguns problemas e tudo mais, correndo riscos mais sérios, que, assim, falando sinceramente, dobravam a chance de óbito, né, de morte. E eu tava dormindo, né, mas o pessoal, a minha família que tava aqui fora, sofrendo muito com isso. Na sexta-feira à noite, é claro que eu não sabia, né, mas na sexta-feira à noite, que eu entendo, olhando todo o contexto de agora para trás, que foi onde foi realmente essa luta que eu falei, sabe, a luta espiritual. Porque foi a noite que eu tava piorando, assim, desenfreadamente, mas Deus tinha um plano para mim, para não deixar eu ir mais, além disso, do que eu já tava ali. No sábado, durante o dia, a minha mãe não recebeu notícia no horário que era combinado. E ela começou a ficar desesperada. Aí, atrasado, o doutor ligou só com notícia boa, falando que o Hudson tinha reagido
a isso, reagido àquilo, o pulmão estava com uma ventilação muito melhor e tudo mais. No domingo a mesma coisa, eu já tinha acordado, porque no sábado eles já começaram, eu reagi tão bem que no sábado eles começaram a diminuir a quantidade de sedativos, né, para já voltar o meu corpo a funcionar um pouco melhor e tal. No domingo já dei uma acordada, já falei com o médico, e na segunda-feira também, e dia após dia foi só notícia boa, o Hudson tá melhorando, e na segunda-feira eu acordei entubado ainda, mas assim, a sensação é muito ruim mesmo. Mas eu conseguia conversar com o médico, ele perguntava se estava sentindo dor e tal. Aí os dias foram passando, na terça eu já acordei muito bem também, e na terça eu fui desentubado. Na terça-feira eu fui desentubado. Então foi um processo aí de 6 dias entubado, mais ou menos. Aí na quarta-feira de manhã, foi quando eu liguei pra minha mãe, porque quando eu acordei, a única coisa que vinha na cabeça era, tipo, gratidão, assim, e por ter a consciência vaga do que tinha acontecido, assim, né? Você fica muito lento, assim, ainda quando você tá na UTI, voltando de toda essa sedação. A concentração, assim, não é plena, assim, como pra pensar o que tá acontecendo realmente, sabe? Talvez a ficha nem tenha caído até agora, mas lá tava muito mais difícil. E foi quando eu liguei pra minha mãe e pro meu irmão de manhã. Assim, tava bem debilitado, mas, tipo assim, a emoção que eu senti era uma coisa que eu não consigo explicar, assim. Porque daí eu tava melhorando, entendeu? Eu já tinha passado pelo pior, por assim dizer, né? E depois o tempo foi passando, na quinta, o médico tinha dito que eu tava reagindo muito bem e que talvez na quinta eu teria alta pro quarto, né? Eu recebi alta na quinta-feira de manhã, às 11 horas da manhã. O médico chegou pra mim e falou assim: Hudson, seus exames estão ótimos. E eu comecei a chorar, porque a emoção toma conta de qualquer coisa, né? Além de você estar muito sozinho, né? Por conta do vírus, não tem visita, não tem nada. Então você acaba, tipo, qualquer coisa é motivo para você se sentir muito emocionado. E ele me deu a alta às 11 horas da manhã. Fui pro quarto muito feliz. E no quarto eu consegui pegar o celular de volta, ver todas as mensagens, as pessoas, assim, foi uma coisa absurda a quantidade de pessoas que se mobilizaram, as pessoas da igreja, pessoas que não eram da igreja, pessoas que não me conheciam, assim, orando, pessoas de outras denominações também orando, assim, uma coisa realmente, antes de qualquer coisa, antes de testemunho talvez, antes de qualquer coisa, meu testemunho já estava sendo contado, assim, sabe? Tocando outras pessoas, alcançando outras pessoas. E eu me senti muito grato e muito emocionado, assim, respondendo as pessoas. Cada coisa que aconteceu no período que eu tava lá, assim, também, acompanhando e tal. E quando eu peguei o celular, foi quando eu tive a consciência do que tinha acontecido na sexta-feira. Porque na sexta-feira, que eu tava bem mal e, teoricamente, a melhora pro sábado, na madrugada, o pessoal da minha família, eles fizeram um horário, assim, uma escalinha de oração para orar por mim, né? E a minha tia, no horário que ela estava orando, ela terminou de orar e mandou no grupo: família, fique tranquila que eu tenho certeza que Deus visitou o Hudson agora. Naquele momento eu comecei a chorar muito, porque eu não tinha dúvida. Porque não tinha, não é assim, a gente fica buscando explicação para as coisas, né? Racionalmente, mas não tinha dúvida. Eu não vou afirmar que Deus me visitou realmente, mas a fé das pessoas que oraram por mim, a fé da minha tia, uma pessoa de fé realmente, dizendo assim: eu tenho certeza que Deus visitou o Hudson. E foi no momento que, assim, a virada daquela guerra espiritual que eu falei aconteceu naquele momento, sabe? Então, daí pra frente, na quinta-feira eu fui pro quarto, toda essa questão aconteceu, e na sexta-feira eu já recebi alta. Já fui pra casa, meu irmão veio me buscar junto com a minha mãe, assim, muito emocionante. E daí começou o processo, que é um processo lento de recuperação, assim, com fisioterapia. Eu fui pra casa com oxigênio ainda, né? Demorou, acho que 15 dias para eu conseguir tirar o oxigênio, totalmente, 100%, depois que eu saí do hospital, né? Então, hoje eu tô me sentindo muito bem, mas é muito grato, assim, a Deus, né? Todo mundo que orou também por mim, que com certeza isso fez diferença para Deus ouvir o clamor das pessoas, porque eu não podia fazer nada por mim mesmo, né? Porque eu estava numa situação muito delicada, mas as pessoas que oraram por mim puderam usar o livre-arbítrio delas para conseguir Deus ouvir aquela oração sincera.
tudo isso, toda essa situação me colocou diante da morte, né? Realmente, assim. E do fundo do coração eu não sei porque Deus poupou eu e talvez não outras pessoas, não me poupou dessa situação e não outras pessoas, mas com certeza Ele tem um plano especial para minha vida. Eu não sei qual é esse plano, eu não sei, ainda não consegui chegar nesse ponto, mas a única coisa que tem no meu coração é me colocar totalmente à disposição dele, no que Ele me chamar, no que Ele precisar, estou à disposição dele para cantar, para fazer o que for necessário, para ajudar outras pessoas, ser Cristo para as outras pessoas, e acho que esse é o mais importante e principal. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Meu nome é Hudson Moreira, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba.